Olá! Tudo bem? Estamos hoje concluindo o nosso segundo módulo, né? Estamos na segunda aula do segundo módulo da Escola de Libertadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração na vida do libertador. E no final, eu vou estar passando para você já uma ministração que você vai fazer consigo mesmo e também vai estar aplicando nas pessoas que você já vai ministrar. Essa ministração ela é diferente daquela grande renúncia, daquela que você faz um check-up. É uma coisa mais simples, mas que resolve muitas coisas assim, de uma forma mais rápida. Então hoje eu vou estar passando para vocês, no finalzinho da aula, eu vou estar fazendo com vocês, para vocês estarem também se autoanalisando e fazendo com as pessoas aí próximo de você. Tá bom? Vamos lá, vamos orar? Pai querido e bendito, nós te agradecemos por este momento, por cada pessoa que está ouvindo aí do outro lado. Pai, que todo e qualquer, Senhor, problema espiritual, toda e qualquer intervenção, qualquer problema que queira causar, em nome de Jesus, cancelado está. Nós te convidamos, Espírito Santo, para falar conosco, para nos dar a direção e, acima de tudo, Senhor, trazer realmente, Pai querido, o entendimento de ativação do ministério do intercessor em relação à oração. Nós precisamos orar e precisamos aprender a importância de orar. E a tua palavra diz que é tu que nos ensina, porque nós não sabemos como orar. Então, que nesta aula, Senhor, tu possa estar impactando, ativando cada um de nós. Em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Realmente você é um guerreiro, porque se você está neste curso, é porque não é para qualquer pessoa. São pessoas que amam pessoas, são pessoas que desejam realmente libertar pessoas, assim como o próprio Jesus falou em Marcos no finalzinho, e de pôr a mão sobre os enfermos, e eles serão curados, expulsar os demônios, falarão novas línguas. Então, você faz parte daquilo que o Senhor determinou para todo cristão. Qual é a importância da oração na vida de um libertador? Deixa eu te começar logo contando a minha primeira experiência. Nós estávamos cuidando de um jovem, aonde nós já estávamos há 12 dias, morando com ele em um quarto da igreja local, da igreja a qual eu faço parte. Ele estava como se fosse em um processo de libertação. Ele não podia ficar com raiva, que ele ficava possesso. E Satanás queria matar ele através da possessão. Por quê? Porque quando ele ficava possesso, ele fazia raiva para todas as pessoas ao redor dele. Então, no bairro dele, já se tinha conversado as pessoas ao redor que iam acertar o passo dele. Agora, presta atenção, um garoto de 15 anos de idade, uma alma muito jovem. Então, o que acontecia? Quando ele ficava com raiva, a raiva abria um portal, entrava o espírito nele e ele tocava o terror. E Deus trouxe para próximo da gente esse garoto. E aí a gente começou a fazer o trabalho do libertador. Começamos a conversar, começamos a fazer as orações de renúncia, mas a gente precisava saber o início de tudo. Um determinado dia, minha esposa e ele falando, mano, não dá não, você não quer falar toda a verdade. E Deus, ele revela tudo. Então você tem 3 dias, se até daqui a 3 dias você não falar pra gente, a gente vai lhe mandar embora pra sua casa, porque você não quer realmente ser liberto. Porque se Deus me revelar em antes de 3 dias, você vai embora. O que aconteceu? O garoto chegou a duvidar na mesma hora, e naquela hora que ela disse que ela ia orar, o Espírito Santo deu o download completo. Ela viu o garoto sendo abusado pelo avô. Ela viu o garoto sendo abusado por pessoas. E ela começou a desenrolar o manto e o garoto começou a realmente o processo de libertação. Hoje o garoto é liberto. Hoje o garoto
para você ver, um garoto que se ficasse com raiva, ele revidava, ia para cima, não tinha tamanho, apesar de ser um garoto de 15 anos, magrinho, pequeno, mas ele ia para cima de todo mundo. E hoje, quando as pessoas fazem raiva para ele, ele chora, ele não consegue reagir. Então foi um processo de uma mudança, porque é isso que o Evangelho faz, um processo de mudança. Então a oração é uma necessidade na vida do libertador. A oração te faz ver coisas, te faz ouvir coisas, te faz ter entendimento. Então eu quero começar lendo Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os discípulos dele. Ei, nós estamos falando de um povo que sabia orar e até hoje sabe orar a Bíblia toda decorada. Um povo que entende a necessidade de oração. Aquele povo daquele costume, eles realmente investem tempo de oração. E eles estão vendo Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo coisas extraordinárias, mas algo mexeu com eles porque eles falaram: não, a gente não quer aprender nada disso, a gente quer aprender do jeito que o Senhor ora. Tem algo diferente aí. A pessoa que ora, todas as pessoas ao redor sentem essa atmosfera. Quando você ora, o ambiente muda onde quer que você chegue, porque você está diretamente com os céus ao teu favor. A oração é o adiantamento de coisas. A oração é a vitória conquistada antes da batalha chegar. A oração é os segredos revelados para os íntimos e amigos de Cristo. Então, a oração, você pode ver que os discípulos perguntaram de Jesus por quê? Porque a oração, a gente aprende a orar. Ninguém sabe orar. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Então a oração, ela é ensinada. E eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que oram que eu fico só de olhos fechados e de boca calada, só ouvindo, porque eu acho lindo a forma de... Porque cada pessoa tem a sua particularidade de oração. Mas existem pessoas que têm um manto da oração, que é linda as orações, as palavras, a forma, a ousadia. Eu vou te falar que quando a minha esposa começa a orar, irmão, eu fico ali, meu Deus, me ensina a orar como minha esposa ora dessa forma, meu pai. Então você aprende a orar. A oração por si só, ela é uma guerra. Primeiro, uma guerra pessoal. Por quê? Porque é interessante, quando você dobra os seus joelhos, não interessa onde você esteja, principalmente na tua casa sozinho, começa a ter cansaço, começa a ter sono, a tua mente começa a vaguear. Então realmente é uma guerra, e uma guerra aonde Satanás perde território e você se torna um libertador com músculos espirituais. Então você precisa entender que existe uma necessidade espiritual muito grande de você alimentar o teu espírito através da oração. É engraçado que você vai ver Davi, quando ele é repreendido, ele fala: eu te tirei atrás das malhadas e te coloquei no lugar de honra. Então, Davi sozinho, no pasto, orando e adorando ao Senhor. Ninguém estava vendo, mas o Senhor dos Senhores estava ouvindo e recebendo a sua oração. A palavra diz em Apocalipse que as orações chegam como incenso e são derramadas na presença do Senhor. Então tudo que eu e você ora, coloca diante do Senhor, Ele ouve. Ele não só ouve, mas a Bíblia diz que Ele não está com as mãos tiradas, as mãos para trás, as mãos fechadas para não atender o teu pedido, mas pelo contrário, Ele está de ouvido aberto e mãos estendidas para te trazer o favor como filho. Então, querido, é necessário
o libertador ter esse entendimento de oração. E aqui eu quero falar um pouco sobre Jesus orando. Em Lucas, essa vai ser a nossa base para a gente estar trabalhando sobre oração. Porque oração de guerra, oração contra principados, oração contra isso, aquilo outro, tudo isso nós vamos ter um momento de material para você estar vendo, estudando e tendo um norte. Porque assim, querido, deixa eu te falar. Nunca é um modelo como o Pai Nosso. O Pai Nosso é só um modelo, mas não é aquela coisa de se ser assim, eu vou só orar assim e acabou. Isso não é uma reza. Oração não é uma reza. Jesus deu um modelo como o Pai Nosso. Mas quando você está conectado com o Espírito Santo, Deus começa a revelar os mantos e você começa a atingir lugares e situações onde você nem imagina. Por exemplo, eu estava orando, aonde eu moro é um bairro bastante pesado na área do ilícito, na área do entorpecentes. E Deus começou a me quebrar, me impulsionar a começar a não aceitar aquilo no meu bairro. Então eu comecei a confrontar aquilo. E o interessante é que quando eu aprendi a orar de joelho, né? Mas quando eu começava a orar pedindo perdão pelos pecados, ainda estava de joelho lá, pedindo perdão pelo vício, pedindo perdão pela todas essas questões todas. Mas quando eu começava assim, Senhor, em nome de Jesus, agora todo demônio territorial. Quando eu começava a confrontar, aí eu não conseguia mais ficar de joelho, eu tinha que me levantar e começar a repreender andando, marchando. Então você precisa estar muito sensível para as direções que Deus vai te dar. E num determinado momento, eu repreendendo os espíritos malignos das esquinas, das pessoas e tudo isso, comecei a orar em línguas, de mãos estendidas, orando por cada ponto, que eu sei onde é que fica, né? Você sabe, né? Aí na sua casa, né? No seu bairro, na sua cidade. Eu orando lá, e o Espírito Santo trouxe uma direção de oração. Eu comecei a orar. Senhor, eu proíbo agora todo esse material chegar até esse bairro. Em nome de Jesus, tu vai usar a polícia, tu vai usar, eu não sei como, vai afundar a embarcação. Está proibido. E comecei a orar em cima disso. Eu proíbo, está proibido. As pessoas não vão conseguir chegar nesse lugar, elas ficaram confusas. Eu trago confusão. E Deus começou a trazer uma direção. Querido, em menos de 3 meses, eu conversando com os vizinhos, né? E aí, pastor, como é que tá as coisas? Tá bem. Eu falei, tá, paz, tá calma aqui, né? Tá. Ele, pastor, vou lhe falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu. Mas parece que aconteceu alguma coisa que ninguém consegue explicar assim, mas as coisas não estão mais chegando para cá, para o pessoal trabalhar. Ele fala trabalhar, já pensou um negócio desse? E ali o Espírito Santo falou profundamente comigo através da boca daquele jovem, né? Às vezes você acha que só você está orando e nada está fazendo sentido, mas não. Lembra de Neemias? Sozinho Neemias, quando ouviu o irmão dele falando acerca de como estava Jerusalém. E olha que interessante, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro em Babilônia. Ele era copeiro. Mas quando ele começou a ouvir a história de como a cidade estava, e os judeus têm isso, eles contam o legado dele, eles não deixam isso morrer. E ele lembrava de um Deus que protegia, que guardava. Então aquela atualidade com o passado deixou ele muito estremecido, deixou ele completamente triste. E aí o que a gente percebe? Que o copeiro não pode se aproximar do rei triste, porque ele tem que transmitir alegria, e o rei tem o poder de vida e morte. Então o rei está na festa, o copeiro está lá que vai servir o cálice para ele, que é o cálice divino. E aí com a cara triste, se o rei ficar encabulado, mata esse camarada que ele está tirando minha alegria nessa manhã. Imagina essa situação. Então ele estava ali, a Bíblia vai dizer, triste,
mas com outro rosto, mas o rei conhece. E ele fala, tu tá estranho, tem alguma coisa acontecendo. E ele disse, meu rei, como eu posso estar feliz se os muros da minha cidade... Olha, ele fala, da minha cidade. Você tem autoridade sobre a tua cidade, você tem autoridade sobre o teu bairro. Se Deus te deu uma nação para ser conquistada, você como profeta tem autoridade sobre essa nação. E ele lá disse, como pode a minha cidade, Jerusalém, estar com os muros derrubados, estar queimado, as portas destruídas? Uma pessoa que começou a clamar, jejuar e orar, e a se entristecer. E aí você vê que o rei diz, eu te dou as cartas, o que você precisa, vai, levanta os muros. A oração faz a tua família ser reestruturada. A oração traz os muros de proteção para a tua casa. A oração faz com que lembra de Jó. Jó tinha uma cerca de proteção que o Senhor colocava sobre ele, sobre seus filhos, por causa dos altares que ele levantava a cada manhã. Eu levantarei altares porque eu não sei se meu filho vai pecar, se meu filho pecou ontem por causa das festas, se meu filho blasfemou contra o Senhor, mas hoje eu levanto o altar. E não interessa como a tua família está, mas se você entende que todas as vezes que você levanta a tua voz em oração, todas as vezes que tu levanta um altar diante do Senhor, tu estás blindando a tua casa, tu estás blindando os teus, tu é uma pessoa muito importante nessa visão que Deus te colocou. A Bíblia vai dizer que ele procura um reparador de brechas. Você está entendendo? Então veja bem, a oração é uma necessidade na vida de um libertador. Em Lucas capítulo 22, do versículo 39 a 44 é onde nós vamos abordar. Eu pretendo fazer com que essa aula seja muito rápida, porque eu quero já ensinar para vocês já o passo da libertação. Versículo 39. E saindo Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entres em tentação. Versículo 41. Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Versículo 43. E apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Nós estamos agora em um momento em que Jesus está indo para a crucificação. Jesus não estava com medo da crucificação. Você precisa entender uma coisa. Ele, o Pai e o Espírito Santo eram um desde a eternidade. Mas ele sabia que aquele momento ele ficaria distante dos dois, coisa que nunca aconteceu antes. Por isso era o temor de Jesus, por isso era a agonia de Jesus. Quando você está conectado com o Pai, quando você fica um dia sem orar, o teu corpo estremece, o teu espírito fica quieto, algo começa a mexer dentro de ti. Por quê? Porque você já tem uma constância do Espírito Santo em você com o Pai. Era assim que Jesus estava. Porque ele sabia, não era o pecado que ele cometera, mas ele ia carregar o meu e os teus pecados. Então ele sabia por onde ele tinha que ir. E estava chegando esse tempo. Estava chegando o tempo. Então o versículo 39 começa falando aqui, ó. E saindo como de costume para o Monte das Oliveiras. Primeira coisa, era costume do Senhor Jesus orar. Era costume o Senhor orar e ele tinha um lugar de oração. Qual é o teu lugar de oração? Qual é o lugar que os céus sabem que pode te encontrar? Elias tinha um monte.
Eliseu também tinha um monte que ele aprendeu com Elias. Moisés tinha um monte. Qual é o teu lugar de oração? Jesus tinha o lugar dele, como de costume o versículo vai dizer, para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, o Monte da Prensa. Eita Deus! Deixa eu pular, que senão eu vou entrar em outra pregação aqui das Oliveiras, da Prensa. E esse não é o objetivo. O que eu quero te dizer nesse versículo, Jesus tinha uma vida de costume de oração. E a Bíblia vai dizer que os discípulos o seguiam. Sabe que eu vejo isso? Você não precisa falar para os teus discípulos o que eles têm que fazer, como fazer. Você só precisa mostrar que você faz, que eles seguirão os teus passos. Davi, ninguém matava gigante, mas quando Davi matou um gigante, agora todos os que estavam com ele também matavam um gigante. Porque sempre tinha alguém que estava na frente fazendo, consequentemente seus discípulos também fariam. É impressionante você começar a tentar que aquilo que você está vivendo hoje reflete no resultado da tua liderança aqui atrás. Se você não ora, os teus membros não vão orar. Se você não perdoa, os teus membros não vão perdoar. Se você é arrogante, os teus membros serão arrogantes. Querido, não tem erro. Nós somos o reflexo daqueles que estão por detrás da gente, tá? Então, olha só, os discípulos o seguiam. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orais para que não entreis em tentação. Ou seja, quem ora não peca, e quem peca não está orando. A oração é o segredo de eu e você não cair em tentação. Não foi eu que falei, é o versículo que está dizendo: oreis para que não caia em tentação. Veja bem. Se você não ora, você sofre as tentações de forma pesada e não tem forças para resistir. Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora, você se livra de situações que você nem imagina. A minha esposa foi visitar uma pessoa, uma senhorinha de idade, dos seus 60 e poucos anos, senhorinha. E aí ela, lá na casa dessa senhora, ela ia sempre ajudar lá. Sempre ela ia ajudar na limpeza, naquilo outro, que ela era sozinha. E aí ela estava cozinhando uma comida lá. E a comida estava de uma forma assim, cheirosa ao extremo. E minha esposa chegou lá e disse: que comida cheirosa, dá até vontade de comer. Ela disse: não, essa aí não é pra ti não. Como assim? Essa aí é pro meu namorado que tá vindo aí. Não tô entendendo. É porque eu coloquei um pó de osso aí pra ele nunca mais me largar. Você acha que é brincadeira? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que tem a sua religião, ele ora ao seu Deus para lhe pedir bênção. Você ora, né, pedindo as bênçãos do Senhor. Então você vai comer em um lanche que a pessoa, ela tem o seu Deus, que são demônios. E ela consagra aquele alimento. Senhor, eu quero oferecer tudo isso aqui, ó. Ela dizendo pro Senhor dela lá, os demônios dela lá. Toda a venda, que cada cliente que vem aqui e tal, e tal, e tal, e tal. E ela tá orando pelaquilo lá, porque ela acredita naquilo. Aí você, como servo do Senhor, chega naquele ambiente, senta naquele lugar, não consagra, ou seja, você está comendo um alimento consagrado. Você sabia que esse alimento consagrado que você não orou, tem uma legalidade dentro do teu estômago que começa a te trazer doenças, enfermidades, problemas financeiros, problema na área da tua família, em várias coisas. Você sabia disso? Quer ver uma experiência que aconteceu essa semana? Que você tem que estar ligado, porque o teu homem espiritual, que a gente falou nas aulas passadas, ele está ativo, então você tem visão espiritual, você tem ouvido espiritual, você tem olfato espiritual. Então presta atenção.
Estávamos no centro se preparando para comprar as coisas do culto de jovem. Comprar a lembrança da entrada para os visitantes. E minha esposa falando que cheiro de cebola velha. E eu, meu Deus, será que sou eu o cheiro aqui? Pelo amor de Deus, não é tu não. E eu cheirando ali nada e tal. E ela com aquela coisa, agonia. E aí, de repente, quando eu paro para pagar no caixa e ela encosta em mim, eu sinto aquele cheiro forte. Aí eu falei, amor, tá vindo de ti. Eu senti agora, ela já estava reclamando uns 35 minutos. E meu nariz fechado. Mas naquela hora abriu. Falei, amor, tá vindo de ti. Aí ela, é? Ali mesmo. Saímos dali da boca do caixa, ficamos na rua ali na esquina. Começamos a orar cancelando toda a obra de macumbaria que foi jogada sobre a gente. Você acha que as pessoas estão felizes com o teu casamento? Você acha que as pessoas estão felizes com a tua alegria? Mesmo tu passando dificuldade, mesmo tu passando por problemas, e tu acha que as pessoas olham e ficam felizes? Na mesma hora, irmão, quando ela orou, cessou o odor da cebola. Você assim, quem já andou por aí sabe que isso aí é para confusão, para trazer desgaste no casamento, para trazer distância do casamento, a cebola. Então, a gente estava lá, né? Oramos e acabou. Agora deixa eu te falar uma coisa, se tu não está em constante oração e jejum e você está cuidando de pessoas, o que você acha que vai vir contra ti, querido? Então você precisa ter o entendimento de que você precisa estar se revestindo de oração. Você precisa orar, senão você vai pecar. Senão nós vamos cair. Quando eu não oro, eu me torno um monstro. Quando eu não oro, eu não tenho paciência. Quando eu não oro, eu sou bruto. Irmão, essa é a realidade. O velho homem floresce. Então você precisa orar. E Jesus que disse, ore para que não caiais em tentação, para que não caiam, para que não pequem. Versículo 42. Na verdade, versículo 41, perdão. Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra e colocando de joelhos, orava. Duas coisas aqui que a gente vê sobre esse versículo. Primeiro, Jesus deixou os discípulos em um lugar e ele foi mais à frente. 1 tiro de pedra, uma distância, aproximadamente 25 metros. Então veja bem, o líder que é líder, ele sempre tem que estar na frente dos liderados. Não é o liderado que tem que orar mais que você, não é o liderado que tem que jejuar mais que você, é você como líder, tem que sempre estar na frente no mundo espiritual dos seus liderados. Ei, quando eu vejo a minha molecada dizendo, pastor, eu jejuei já esses 2 dias. Opa, jejuou 2 dias, meu filho. Já está na hora de eu fazer um jejum prolongado aqui. Então, eu fico acompanhando o que eles estão fazendo e vivendo para mim sempre estar na frente deles. Então, sempre eu procuro estar fazendo mais, orando mais, até para trazer essa vontade deles virem junto. Porque você vê, que Jesus sempre estava na frente. Jesus sempre se afastava e orar. Jesus sempre fazia as coisas acontecer. Então eu e você como líder, como pastor, como responsável por pessoas, precisamos entender que a gente precisa parar de falar e precisamos fazer mais. Precisamos amar mais, precisamos discipular mais, precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos perdoar mais. E outra coisa que é interessante que a Bíblia destaca ainda nesse versículo é que ele, pondo-se de joelhos, orava. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão de orar de joelho. Hoje até orar tem sido um problema, porque as pessoas falam que não precisam mais orar, porque Jesus já pagou o preço, a gente vai orar pelo quê? Se ele já está dentro da gente. Aí começa essas conversas fiadas de Satanás para você parar de orar.
Você não vai por aí não, porque a salvação ela é de graça, mas alguém pagou um alto preço. E você precisa pagar um preço também para você ativar o seu homem espiritual dentro de você. Você acha que é brincadeira? Então veja bem. Eu via minha esposa sempre orando de joelho, eu até brincava com ela. Não sei orar de joelho não, só sei orar andando, marchando, dando brado. Brincava. Mas quando eu comecei a levar a vida de oração mais intensa e mais a sério, o Espírito Santo falou, eu te quero de joelho. Não estou falando para você orar não, mas Jesus orava de joelho. Tem mistério nisso aqui. Você está de joelho, você está mostrando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que você tem o total respeito e rendição a Ele. Joelhos dobrados é você falar para Ele que Ele é o teu Senhor, o teu Rei dos Reis, e que você está completamente desarmado, porque você só quer estar aos seus pés. Eu estava de joelho, porque eu fui obrigado pelo Espírito Santo. Agora é legal que quando o Espírito Santo te obriga, né? É uma obrigação gostosa, né? Então, eu me ajoelhei. E, irmãos, naqueles 3 primeiros dias que eu me ajoelhei, eu não conseguia ficar 45 minutos de joelho. Doía. Ficava inchado. Porque eu não fazia isso, estava acima do peso. E, irmão, chegou no 3º dia, falei, Senhor, eu não tô orando não, Senhor, porque tá doendo tudo, eu não consigo nem raciocinar direito, eu não consigo nem orar. O Espírito Santo veio no meu ouvido e disse, quem está orando agora é o teu corpo. Aquilo me impactou de uma tal forma, porque ele disse, eu conheço até os teus sacrifícios e tudo está sendo registrado. Aquilo mexeu profundamente comigo. E às vezes na correria do dia a dia, porque Deus tem um horário contigo. Eu tenho o meu horário de oração e Deus tem o teu horário de oração. Ele tem aquele horário que ele te acorda, ele tem aquele horário que ele fala contigo, ele tem aquele horário certo para ti. É esse horário. E aí você pode falar qualquer hora com Deus. Ele vai te ouvir, mas o horário que ele quer falar contigo é o horário que ele marcou a audiência contigo. Porque ele é Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Então tem um horário dele para falar contigo. Tu falar com ele a qualquer hora. Pode abrir a boca, tu vai falar com ele. Mas para ele falar contigo, tem um horário dele para ti. Pega essa chave. Pega esse código. Então veja bem. Eu estava de joelho lá. E aí começou a ficar de forma normal. Só que aí a correria do dia a dia, dorme tarde, acorda cedo para orar. A gente já não tem aquela idade toda, né? E aí eu passei uma semana cansado, porque foi uma semana puxada. E na outra semana eu entrei de confuso, sem força. Falei, Senhor, hoje parece que só quem vai orar é meu corpo. E eu fiquei uma semana ali de joelho, sem falar nada, cumprindo a minha hora de oração. Porque a Bíblia diz, vocês não conseguem orar comigo, né? Jesus falou, nem que seja 1 hora, ou seja, até Jesus disse, pelo menos 1 hora o crente tem que orar, né? E eu ali, orando, cansado, lutando contra o sono, mas eu falando, Senhor, eu estou aqui. Eu não quero esfriar o meu momento de oração contigo. Eu não quero perder aquilo que eu conquistei. Eu não quero deixar, porque, irmão, tu para de orar um dia, no outro dia fica mais difícil, tu para de orar 2 dias, no 3º dia aí vai ser mais complicado. Se tu parar uma semana de orar, irmão, para você voltar ao ritmo, é uma guerra. Mas depois de 7 dias, que eu só estava orando com o meu corpo, parece até loucura, né? Aí ele veio. A presença dele invadiu. E agora eu não precisava ficar calado, porque agora eu só chorava na presença dele. Eu já levo logo uma camisa, meu irmão, porque eu não aguento, meu.
é lágrima, é coriza, é tudo. Então, e quando ele chega, querido, aí é difícil você querer sair da presença. Porque depois que ele chega, aí quem não quer sair da presença somos nós. Então veja bem, os joelhos dobrados é um mistério que até Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, se pôs de joelho para orar. Tem mistério, tem algo nos joelhos dobrados. E você só vai saber se você começar a praticar. Continuando. Versículo 42 agora. Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando eu e você começamos a orar, as nossas vontades começam a desaparecer e a gente começa a fazer a vontade do Pai. Quando Jesus fala, ore pelos teus inimigos, perdoe os teus inimigos, ame os teus inimigos, querido, parece loucura. Orar por aquelas pessoas que te fazem mal, que te esculhambam, que te machucam, que eram para ser pessoas para te proteger e pelo contrário, estão te quebrando. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Quando você ora por essas pessoas, não tem como você ter raiva delas. Não tem como você ter raiva de quem você ora. O Espírito Santo muda o teu coração. Você começa a enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Não tem como. Porque os teus sentimentos são trocados pelo dele. Eu estava tendo um problema muito sério com determinado grupo de pessoas em relação à falta de unidade, à desobediência. Eu como líder de jovens, né? E aquilo estava me corroendo. E aí eu comecei a orar por eles. Comecei a abençoar. Comecei a orar. E Deus começou a mudar o meu coração para aquele grupo de jovens. Eu comecei a ter mais paciência. Eu consegui enxergar como Jesus enxergava alguns dele, como pastores, como profetas. Eu vou dizer para você, não é fácil, mas é preciso. Não é fácil você orar por quem te machuca, mas é preciso, é necessário. Você como libertador, é preciso, é necessário. Jesus sabia que ele ia ficar longe do Pai. Nunca aconteceu isso na história. De eternidade a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Você sabe o que é antes do mundo existir? Ele, o Pai e o Espírito Santo juntos. Você que é pai, que tem filhos, que tem sua esposa. Você que é namorado, que ama estar perto da sua namorada. Você que ama que está perto de alguém. Quando fica longe, você sabe o sentimento. Agora imagina o nosso Deus que é amor na sua essência. Juntos na eternidade. E agora ele ia passar um tempo sem o amor da vida dele. Sem estar junto da Trindade. Por causa do pecado. Ele ia sentir a dor do pecado, porque quando a gente sente a dor do pecado, dói demais. Não é o remorso. É o entendimento da clareza de que quando eu e você pecamos,
Nós estamos afetando a nossa geração. Os nossos filhos, os nossos netos sofrerão as consequências de erros que cometemos. É por isso que o libertador, ele não brinca. Ele não perde tempo com picuinhas. Porque ele sempre tem que estar guardando o seu coração. Sempre tem que estar em oração. Porque ele nunca sabe se é a pessoa que está falando ou é o Espírito influenciando a pessoa que está na sua frente. Então, todo o tempo nós temos que estar em oração. E Jesus ali, sabendo que ele deveria passar por aquilo, como homem e como Deus, disse: Senhor, se possível, passa de mim tudo isso. Eu não quero passar por isso. Eu, como homem, não desejo passar por isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe o que me lembra? Um missionário indo num país perseguido. Eu esqueci o país, então não quero falar, porque senão eu posso estar falando algum erro aqui da cidade. Mas ele chegou em determinado lugar e ele falou: nós do Brasil oramos por vocês aqui nessa cidade, nessa nação. Ele diz: não ore não. Não ore pela gente não, para acabar a perseguição não. Não ore não. Aí ele ficou espantado: como assim? Ele perguntou: quantas horas vocês oram por dia? Quais são as experiências que vocês estão tendo com Deus? Aqui nós sabemos, se formos pegos, nós seremos mortos ou torturados. Então nós precisamos orar toda hora para que a gente não negue a Jesus. Olha a visão. Quando você ora, você nega a sua vontade e começa a fazer a vontade do Pai. Eu li um livro de uma determinada missionária, país onde o comunismo chegou e ela era cristã. E as coisas foram se estreitando, as pessoas que eram descobertas que eram cristãos eram colocadas em postos de concentração, em cadeias, etc. E essa missionária viu que ia chegar um tempo que ela não ia aguentar. Ela ia ser presa. E olha o que ela começou a fazer. Ela começou a diminuir a alimentação dela, começou a comer pouco. Ela começou a comer comida estragada para acostumar o organismo dela, porque ela disse: no dia que eu serei presa, eu vou ter que passar por tudo isso e meu corpo vai ter que estar preparado para isso. Por causa do amor de Jesus. A história conta que essa mulher chegou no centro de concentração. E ela nunca foi uma crente isolada, pelo contrário. As pessoas viam uma luz brilhar nela, porque ela sempre estava ajudando alguém ou orando por alguém. Até no centro de concentração onde a maldade estava. Mas ali, a chama do Senhor, através da oração, estava viva sobre ela. E as pessoas viam uma luz sobre aquela mulher. Estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai? Quem está prevalecendo sobre nossas vidas? A nossa vontade ou a vontade do Pai? Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Olha que coisa linda. A gente olha um versículo desse e não presta atenção nos detalhes. Quando você ora, um mundo espiritual se abre para você. Você começa a ver anjos. Você começa a ter direções. Você começa a ter ensinamentos. Você começa a ter sonhos espirituais. Você começa a viver o sobrenatural.
o anjo apareceu e o fortalecia. Existe um mistério com os anjos do Senhor sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes a gente negligencia para que os anjos foram feitos. E o seu ministério dentro da Bíblia. Porque a gente vê aqui, ó, que o anjo o fortalecia. Como pode um anjo fortalecer o Senhor em momento de angústia? Se alguns dizem que ele é só mensageiro. Quando a gente vê que Elias, quando tinha passado pelo teste lá de ter matado os profetas de Baal, que a Jezabel quer matar a vida dele, que ele vai em direção ao deserto, fugindo dela com medo. Ele chega a determinado ponto cansado, descansa, ele é acordado pelo anjo. O anjo mostra para ele e diz: come e bebe. Irmão, ele comeu aquela comida e andou mais 40 dias. Uma comida que um anjo deu. Existem mistérios no sobrenatural, no invisível, que você precisa aprender como libertador, que vem através da oração. Eu estava em uma sala ministrando um garoto que já era reincidente, ou seja, ele estava num processo de libertação. Então toda semana ele aparecia lá na igreja, já ou prestes a ficar possesso, ou possesso mesmo, porque o demônio, a primeira visita que teve, que aconteceu, a primeira conversa que a gente teve, manifestou, e o demônio disse que ia tirar a vida dele. E eu falei: tá amarrado, tá proibido, cancelado. Pelo contrário, toda vez que qualquer um de vocês quiser tirar a vida deles, você não vai levar para a ponte, você não vai jogar na frente de carro, você vai trazer para cá, para a igreja. E aí o que aconteceu? Toda semana o rapaz aparecia lá endemoniado, porque eu tinha dado uma palavra para ele. E aí a gente já estava de uma certa forma acostumado com aquela situação. Eu relaxei nesse dia. Só que nesse dia manifestou um outro espírito, que ele me olhava nos olhos. E eu tá amarrado. E ele: tu pensa que tu pode me amarrar? Me confrontando, irmão. E aí eu percebi: opa, é diferente. Me arrepiei todinho. Aí ele falou: tu pensa que tu tá com quem? Nós somos 3 e tu tá só. Aí eu: deixa de ser mentiroso, tu não tá vendo os anjos aqui do meu lado? Cheguei, ele olhava abrindo mais os olhos dele. Não tô vendo nada. Eu disse: anjo, bota ele de joelho agora. E no mesmo instante ele se ajoelhou. Quando você ora, você não precisa nem ver, mas você sabe que os anjos estão ao teu favor, esperando o teu comando para ele agir ao teu favor. Tem gente agora orando para o anjo da riqueza agora trazer os malotes. Ô, glória! Gente, nós precisamos aprender. Aprender. Porque se credes, verás a glória de Deus. A pessoa que ora, o mundo espiritual se abre para ele. Último versículo. Posto em agonia, orava ainda mais, intensamente. Tá difícil a tua situação, querido? Tá passando por uma guerra muito forte? Não é hora de parar. É hora de orar mais. Se ora 1 hora, ora 2. Se ora 30 minutos, é hora de dobrar para 1 hora. Se ora 10 minutos, é hora de ir para 20 minutos. Ora mais. Tem que orar mais. A oração é a necessidade na vida de libertador.
Jejum e oração é fortalecimento muscular espiritual para o libertador. Eu tenho inúmeros casos de oração. A última agora, há 2 dias atrás, fui ministrar em uma igreja e eu comecei a orar. Senhor, me mostra o que tu queres fazer na igreja. Isso de manhã, eu ia ministrar à noite. Eu falei que eu ia terminar cedo. Esse é o meu último testemunho para finalizar para você. Já estamos com quase 45 minutos de aula. E aí, eu comecei a orar. Orar. E Deus começou a me falar. Válvula no coração. Vai ter uma mulher com problema de válvula no coração. Aí veio outro. Uma mulher com problema no estômago. Aí veio outro. Ouvido esquerdo. Aí foi vindo e eu anotando tudo. Anotando tudo. Pra mim não esquecer, né, irmão? Era de manhã, eu ia pregar à noite. Quando chegou lá, comecei a pregação e eu já tô com o papel na mão, irmão. Deus já mostrou o que você acha que eu vou fazer. Já saí perguntando. Quem é a pessoa que tá com desconforto no peito aí? A senhora já levantou o braço lá atrás. Já fui em direção dela. Deus já mostrou que ele vai curar a válvula no seu coração. Ela disse, eu tô fazendo os exames ainda, eu não sei o que é. Mas eu sei que eu não consigo nem subir escada, que eu passo mal. Eu não consigo fazer longos caminhadas, que eu passo mal com falta de ar. Ela começou a falar. Aí, irmão, Deus já confirmou logo de primeira que ele tinha me revelado. Eu já perguntei, então quem é que tá com dor no estômago? A mulher lá na frente levantou o braço. Aí e o dor de ouvido? Um senhorzinho do outro lado. Sabe o que é isso? Oração. Você vai viver isso também. Eu vim da parte dos céus, da parte do Senhor, dizer para você que os céus nunca fecharam para aqueles que oram a Deus. E que esta aula possa impactar a tua vida ao ponto de te desejar orar e orar. Amém? Agora a gente vai para a segunda parte, que aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu explicar para você que está acompanhando desde a primeira aula. Nós agora fechamos o segundo módulo e vamos começar na área agora mais específica sobre autoridade de crente, oração de guerra, principado, tribunal de Cristo e etc, como está lá na sua apostila que você recebeu. Então veja bem. Agora a gente já falou sobre oração, falamos sobre jejum, falamos sobre você estar bem com o Senhor. Você vai receber aí, que a gente já está mandando dentro do programa, um passo a passo da ministração que você vai fazer, primeiro com você e depois com as outras pessoas que eu quero ensinar para você agora. Ela tem 4 passos de ministração. Começa com o quê? Emoções negativas. Depois ela vem com medos e traumas. Depois ela vem com pecados e vícios. E por último, ocultismo, votos e maldições. Isso é uma mini ministração. Talvez se você já foi ministrado alguma vez, ou talvez se você já fez algum curso de ministrador, você tem uma ficha de ministração, que são 6 páginas, que lá você vai marcando várias coisas. Então lá é muito mais detalhada. Mas essa aqui você pode fazer com a pessoa que você ganhou para Cristo e está com dificuldade de aprender, que está com alguma situação ali que não desenvolve. Eu aplico isso em todas as ministrações que eu faço. E eu vou te falar que tem dado 90% de resultado. A pessoa tem crescido na vida cristã e tem se libertado e tem conhecido a Cristo, que esse é o nosso objetivo, que a pessoa conheça a Cristo como seu Senhor e Salvador e, acima de tudo, que tenha intimidade com Ele e cresça no reino dos céus.
Então vamos lá. No primeiro quadrante, você vai passar essa ficha para a pessoa. Você vai ficar de frente para a pessoa. Você vai orar. Primeira coisa, você vai orar. Cortando toda a comunicação com o império das trevas. Você vai orar revertindo o lugar com o sangue de Jesus. Você vai orar colocando a cerca de proteção do Senhor naquele lugar. E você vai orar conectando a tua mente, a mente do Senhor Jesus, para você estar entendendo o que está acontecendo ali e estar recebendo toda a direção de Deus. Então você cancelou o mundo espiritual do maligno, não tem por que manifestar. E aí você pode ainda orar dizendo, e se manifestar, já quebra logo as forças, eu já quebro as forças de todos vocês, espíritos malignos, e vem em nome do Senhor para ser liberto por completo. Ou seja, você já está dizendo para ele que se aparecer, ele vai vir para levar tudo, levar as doenças, levar as amarras, levar tudo. Nesse tipo de administração, a gente tem feito. As pessoas são libertas, muitas das vezes sem a manifestação, só com arroto, com vômito, com ânsia, né? O arroto, só com as sequelas que a gente sabe, né? Mas a questão da possessão é quase bem pouco. E olha que a gente faz praticamente isso uma vez por semana. Eu estou ministrando a alguém na salinha. Então vamos lá. Começa com as emoções negativas. Você vai receber aí esse papel que está em branco, está escrito emoções negativas. O que é isso? E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Você vai explicar para a pessoa que ela vai escrever o nome da pessoa. Por que o nome? Aqui é o pulo do gato. Porque você vai ter que orar por cada uma das pessoas que machucaram a alma delas, que machucaram as emoções dela. A gente, como libertador, os piores demônios a serem libertos. Não no caso de pior, assim, mas aqui dá mais trabalho, tá, querido? Fique tranquilo, porque não tem demônio forte. A gente sabe que com Deus e em Deus, aquele que está em mim e em ti é maior do que todas as outras coisas. É maior do que o mundo. Eles só resistem. Eles não querem sair, eles ficam resistindo, ou seja, demora um pouco mais. Vamos colocar assim, tá? Então vamos lá. Essas emoções negativas você vai explicar. Quem foi as pessoas que te machucou, que você lembra e isso te deixa triste? Pode ser teu pai que falou uma palavra. E você pode estar aproveitando e já pode estar colocando aí. Eu já vou ministrar você que está aí do outro lado. Vamos lá? Depois que você faz a oração, vamos fazer direitinho. Você vai também pedir para essa pessoa orar com você. Você peça para ela fechar os olhos. Você não feche seus olhos em ministração, fica de olho aberto. Vai que apareça o capeta e pega teu pescoço sem perceber. Então você sempre ora de olho aberto, mas pede para a pessoa fechar os olhos. E aí você pede para ela repetir: querido Espírito Santo, que tu me ajude a realmente ser liberto. Vem tirar todas os bagulhos, as tampas, aquilo que eu coloquei de empecilho, que eu escondi na minha alma, para não ter as lembranças do passado, porque a pessoa esconde lugares que às vezes até ela se esquece, mas ali não. Nunca se esquece, mas está num lugar ali que é pouco acessado. Então que tu possa estar tirando tudo do empecilho para que eu possa vir à memória todos os nomes, todos os traumas, todas as pessoas. Eu desejo ser liberto em nome de Jesus. Amém. Aí você começa falando. Você vai fazer com você agora aí. Escreva aí o nome da pessoa que te machucou. Pode ser teu pai, que tenha falado alguma palavra para você, que você ia ser uma prostituta, que você não ia valer nada, falou que você ia ser um ladrão, que você era um preguiçoso. Eu não sei, querido, eu não sei, querida, você que está assistindo aí. Mas
essa palavra, quando você ouve em algum filme ou alguém falando ao teu redor, vem aquele sentimento de tristeza que te remete a esse passado lá de trás. E aí você perde o seu dia. Tava tudo legal, mas por causa daquela situação, aí vem a tristeza. Eu quero te falar que você tem um trauma que precisa ser entregue para Jesus. E você precisa liberar perdão para você viver uma nova vida. Aí você vai falando para a pessoa, né? Você ficou com raiva de alguém? Você ficou irado com alguém? Você ficou com raiva de Deus? Você desejou matar alguém na sua vida? Vai colocando o nome das pessoas. Aí a pessoa vai colocando lá o nome das pessoas. Por que que esse é o segredo de colocar o nome? Porque quando ela colocar o nome, você vai pedir a folha dela e você vai orar um por um. E você vai falar para a pessoa que quando você começar a orar e citar o nome da pessoa, ela vai ter que liberar perdão e falar tudo que essa pessoa fez ou falou que fez ela ficar com raiva. Então veja bem, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja fazendo a ministração, eu seja o que estou participando. Você vai começar orando em nome de Jesus. Eu quero que tu me ajude, Espírito Santo, a liberar perdão para a Duda. É um exemplo. A Dudinha está aqui na minha frente, só me olhando aqui torto. Aí eu que escrevi o nome da Duda, porque você está só lendo o nome da Duda lá. Então eu sei o que a Duda me fez. Aí eu vou ter que falar, eu quero pedir perdão, né, para a Duda. Aí a pessoa tem que falar, porque naquele dia a Duda me chamou disso, daquilo, e eu fiquei com muita raiva, eu quis matar ela perdeu minha confiança, eu tinha maior amor por ela, eu tinha maior carinho. Aí a pessoa vai chorando, e vai jogando tudo para fora. Ela precisa falar tudo. Depois que ela termina de falar da Duda, aí você vai continuar a oração. Senhor Jesus. E a pessoa repete: eu quero liberar perdão para a Duda. Todas as portas que foram abertas e que me trouxe enfermidades no corpo, na alma e no espírito, que sejam fechadas e tiradas esses espíritos de enfermidade do meu corpo. Eu fecho as portas que foram abertas com o sangue de Jesus. Aí você faz a pessoa abençoar a pessoa. Eu abençoo a Duda. Que ela seja uma pessoa que te conheça, que a família dela seja próspera. Que aí a pessoa vai mudando, porque aquilo que você semeia, você recebe. Então, quando Jó orou sobre os seus amigos que o tinham criticado, a bênção do Senhor veio sobre eles e a maldição na vida deles mudou em bênção. Então, esse é o processo. Terminou a Duda, aí vem para o outro, Marcelo. Senhor, também quero liberar perdão para o Marcelo. Aí a pessoa vai ter que falar, porque naquele dia o Marcelo fez isso. Aí você continua de novo. Eu abençoo o Marcelo. Você vai sendo direcionado pelo Espírito Santo. Mas vai ter aqui uma autoajuda aí para você ver como é que faz as orações tudinho. Fica tranquilo. Então você vai fazendo um a um. Querido, nesse momento, finalizou tudo isso aqui. Aí você dá um tempo com a pessoa, dá um abraço na pessoa, dá uma água para a pessoa, porque é um momento que ela vai chorar muito. Se ela gritar, deixa ela gritar, deixa ela jogar tudo para fora, querido. Não acelera. Esse processo é o mais demorado.
Por quê? Porque vai mexer com traumas do passado. Mas quando essa pessoa se levantar, você vai ver que ela é uma outra pessoa. Ela fica andando nas nuvens. Próximo passo. Outro quadrante. Medo. Então vai ter medo. Você vai perguntar dela: tu tem medo de morrer? Tu tem medo do futuro? Tu tem medo de fantasma? Aí essa pessoa vai falar: eu tenho medo disso. Aí você vai perguntar dela: quando que começou? Porque aí você vai saber a raiz. Começou quando eu vi um filme. Começou quando eu estava em um lugar e aconteceu isso. Então você vai orar nesse início. Senhor, eu renuncio o espírito do medo, o espírito do trauma, por causa do medo, porque eu assisti um filme naquele dia, demônios vieram acompanhando. Aí você vai orando. Ô Senhor, eu quero renunciar agora. Você sempre renuncia e pede perdão. O espírito do medo do meu futuro, porque eu não confiei em ti. Eu vi o pessoal casando e eu não casei. Eu achei que eu ia ficar pro titio, que eu ia ser solteiro. Aí você vai orando. Tudo aquilo que a pessoa falou, você vai renunciando, vai orando e vai fechando as brechas. Beleza? Terceiro ponto. Pecados sexuais e ligação de alma, através de vícios, etc. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi como ministrador. No Antigo Testamento, os pactos eram feitos de 3 formas: sangue, comida e sêmen, através de sexo nos templos. Quando você se deita com alguém, isso você vai explicando para a pessoa, tá? Você vai explicando por que ela tem que perdoar, você vai abrir a Bíblia, você vai explicar tudinho, tal. Se ela não perdoar, Deus não perdoa ela. O medo, o amor lança fora todo o medo. 1 João 4,12. Então você vai explicando tudo, aí você vai chegar aqui como eu estou te explicando. Então, a Bíblia vai dizer que quando o homem se corta, ele faz uma aliança. Só que não é uma aliança com Deus, mas é com o espírito de morte. Então toda vez que você vê alguém, principalmente adolescente, que se corta, tem essa mania de se cortar, ele está convidando o espírito de morte para a vida dele, e ele tem uma data para acontecer, porque Satanás já está fazendo as coisas para tirar a vida desse garoto. Aí tu sabia que quando você faz uma tatuagem, tu também está fazendo um pacto de sangue e está fazendo uma aliança de corpo com ele. Por quê? Porque tu fica ligado a tua alma com o tatuador que tirou o teu sangue. Então tu faz um pacto de sangue com o espírito de morte e agora tu tem uma aliança com o tatuador, ou seja, todos os espíritos que acompanham ele passam a ter acesso à tua vida. Espírito de prostituição, espírito de medo, espírito de falência, o que ele vem com ele passa para ti, assim como o caso do sexo. Quando o homem se junta com uma só mulher, se torna uma só carne. Quando a Bíblia diz uma só carne, esses espíritos que acompanham vão estar te acompanhando. Então há uma troca de demônios. E você vai explicando para a pessoa. E aí o que você tem que fazer? Tem que colocar o nome de todas as pessoas que ela teve relações sexuais com o tatuador. Ah, mas eu não lembro não, tem um cara que eu me envolvi no colégio. Escreve aí, o cara do colégio. Ah, eu me envolvi com um cara na escada lá. Escreve o cara da escada, não sabe nem o nome. Escreve. Ah, eu me envolvi com homem e mulher. Coloca o nome da mulher de tudo que é jeito aí, vai colocando. Os vícios. Ah, eu usei cocaína, você coloca lá, usei isso, usei aquilo, você vai fazendo. E aí você, depois que coloca tudo, você vai fazendo o quê? A oração do desligamento de almas e da renúncia com os espíritos de vício. Então, como é que é feita a oração de desligamento de alma? Simples, rápido e direto. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu pequei contra o meu corpo, eu não sabia. Eu também não sabia que eu criava uma aliança de alma com essa pessoa que eu me envolvi.
Logo, a minha alma está em várias pessoas, assim como a alma delas estão em mim. Por isso eu tenho uma conexão com os espíritos das trevas e eu não sabia. Mas a partir de agora, em teu nome, Senhor, libera dos teus anjos para retirar da fulana, do ciclano, da beltrana, todos os pedaços de alma que estão neles, que são meus, traz agora de volta para mim. E tudo aquilo que é deles eu agora devolvo para eles em nome de Jesus. Eu fecho a porta de comunicação do império das trevas que foi aberta. Eu selo com o sangue de Jesus. A partir de hoje eu faço uma aliança de santidade com Jesus de Nazaré. Aí você vai orando nesse contexto aí. Aí depois você faz as renúncias. Eu renuncio com o espírito de vício, eu renuncio com a pornografia, eu renuncio com a masturbação, eu renuncio e faço uma aliança de santidade. Eu quero viver uma vida, eu renuncio à culpa de me sentir culpado porque eu traí e tal. Aí você vai renunciando tudo que a pessoa colocar nesse quadrante aqui. Querido, quando chegar no último quadrante, que é o quadrante do ocultismo, do voto e das maldições, se ela já foi para macumba, se ela já fez, se ela já comeu hóstia, se ela fez eucaristia, se ela não sei o que, 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 ela vai colocando aqui. Se ela assistiu filme de terror e pá, ela vai colocando. Querido, eu te garanto, chegou aqui as renúncias de cada coisa que ela colocou, fichinha, porque tu já veio limpando as piores traumas lá do passado, que foi o primeiro das emoções negativas. Então, quando chegar aqui, não tenha medo. Você vai orar renunciando, não vai acontecer nada. Tranquilo. E aí, você vai renunciando. Eu renuncio a baforada, eu renuncio a entrada lá no terreiro, eu renuncio às músicas que eu vi, eu renuncio aquilo que eu vi, porque a Bíblia diz que os olhos são candeia da alma. Se meus olhos vão bem, o meu corpo vai bem. Se meu olho vai mal, o meu corpo vai mal. E aí você começa a orar, renunciar, orar, renunciar, orar, renunciar, orar, renunciar, orar, renunciar. Por fim, depois que tu fez todas as renúncias com ela, aí tu faz a oração da bênção e a oração de que se tiver ainda alguma coisa sobre ela, você vai mandar embora. Então, primeiro você manda embora. Em nome de Jesus, ela já renunciou tudo. Se tiver alguma coisa escondida, vai saindo agora, vai saindo do corpo, vai saindo da alma. Espíritos que causaram enfermidade agora, em nome de Jesus. Você pega na cabeça dela assim forte, assim, ó, em nome de Jesus. Dá uma voz de autoridade mesmo. Em nome de Jesus. Vai saindo agora, vai saindo. Se colocou doença, aquilo que ela comeu, em nome de Jesus, joga pra fora. A pessoa vai ter fome, vai ter ânsia de vômito, a pessoa vai ficar, você vai mandando com autoridade. Em nome de Jesus, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo espírito disso, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Você ora, até você se sentir paz. Quando você sentir paz, que você sente a pressão, você sente essa coisa toda, e quando você sentir paz, que o Espírito Santo falar já foi, aí você vai abençoar. A partir de agora eu abençoo a tua vida. Se não é casado, eu abençoo o teu futuro casamento. Se é casado, eu abençoo o teu casamento. Eu abençoo teus filhos. Eu abençoo o teu futuro emprego. Você começa a abençoar tudo na pessoa que o Espírito Santo vai te conduzir. Você profetiza a Bíblia sobre ela. Você será como uma planta colocada em um lugar perto do rio, onde dará fruto no seu tempo certo. Tudo que você fizer prosperará. Aí você começa abençoando, abençoando, abençoando. Os teus inimigos virão por um caminho, fugirão por 7. E vai. Ô glória! Você pede para a pessoa se levantar. Pergunta se ela está sentindo alguma coisa. Se ela fala, estou sentindo nada, glória a Deus. Estou sentindo uma perna pesada. Ora na perna, manda embora. Todo e qualquer peso tal. Não sentiu nada, estou em paz, estou leve. Amém. Aí você pede para a pessoa rasgar a própria folha de administração dela. Joga lá no lixo. Aí antes de sair, você tem que fazer a oração do lixo. Que lixo, pastor? Conversa é essa? Presta atenção. Você está no mundo espiritual. Você trouxe todo o passado dessa moça. Vai ficar em aberto? Não. Senhor, agora que os teus anjos recolham tudo aquilo que ficou nesse lugar e leve ao lugar determinado que o Senhor sabe. Que Satanás não venha querer pegar e trazer a memória e trazer confusão e trazer por trás e tal, e tal, e tal. Em nome de Jesus, nós agora limpamos esse lugar. Limpamos tudo que foi dito aqui, que foi feito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Aí você pode ter certeza que essa pessoa, depois dessa ministração, ela já vai começar
a ficar uma outra pessoa em Cristo Jesus. Vai ter mais força para lutar espiritualmente. Se ela fez um aborto, veio agora a lembrança, então eu vou falar. Digamos que ela fale que ela fez um aborto. Você vai ter que orar pedindo perdão pela consequência do aborto. Eu fiz o aborto porque eu fiquei com medo da mamãe me bater, de eu sair de casa, da pessoa não aceitar. Aí você vai ter que orar pedindo perdão por causa que ela fez, pelaquilo que causou o aborto. Aí você vai pedir perdão, especificamente sobre a situação, e depois você vai orar sobre o ventre, renunciando o espírito de morte de Moloque, que é o espírito de morte, Moloque pediu aos filhos lá, aos Balaíns, aos espíritos que gostam disso. Você vai quebrar a maldição, porque o ventre dela foi sacrifício. E olha só, por causa do ventre, por causa do sacrifício, por causa da morte do bebê, toda a vida dela morre. Ela começa a namorar, aí o sentimento, depois de 6 meses, ela não tem mais nada. Ela arruma trabalho e depois fica desempregada. Nada vai para frente com quem pratica aborto, querido. Ela tem um prazo aí, buf. Então precisa fazer essas renúncias, precisa quebrar as alianças e precisa abençoar o ventre. E precisa renunciar com esses espíritos de morte na área financeira, na área de sentimento, na área espiritual, em todas as áreas. Amém? Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva. E eu espero que você já comece a pôr em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Porque não adianta nada você ser ouvinte e não ser praticante. Que o Senhor vos abençoe a todos nós. E nos vemos agora na próxima aula com a autoridade do cristão. Você sabia que você governa nas regiões celestes e não aqui embaixo? Isso e muito mais a gente vai aprender na próxima aula. Deus abençoe.